Salve, salve, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História de Rondônia. E hoje é a aula daquela numeração. Olha aí, aula de número 24, né, Sâmio? E, cara, 24 é o número da minha cadeira no Instituto Geográfico Histórico Militar do Brasil. No jogo do bicho, aí é aquele animal feroz, né, Sâmio? Aqui do meu lado, nosso intérprete Sâmio, e nós já estamos findando a aula de História de Rondônia, está acabando. Semana que vem, nós teremos as avaliações. Então te prepara, aluno, porque na aula de hoje vai ser bem legal, porque outro dia o Sâmio estava até comentando aqui, a respeito do Quito-Beck, que o Quito-Beck jogou fora ali as máquinas. Eu vou falar hoje na aula, na construção da BR-364. Então, segue no quadro, veja lá os tópicos da nossa aula. Então, na aula de hoje, eu vou trabalhar a respeito da abertura da BR-364. O porquê esse nome? Vocês vão entender. Levou-se vários outros nomes. Por exemplo, antes de se tornar BR-364, ela se chamava Rodovia Amazonas-Mato Grosso. Sabia disso, aluno? Depois passou a ser chamada de Rodovia Brasília-Acre. E bem antes, sabia? Olha aí, Samuel, olha como é que ela se chamava, BR-029. O tanto de nomes que acabou levando a BR-364. Claro que o nome BR-364 é em homenagem a 364 km da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Viu aí? Claro que houve um desvio lá em cima de 2 km, aí aumentou para 366. Mas a ideia era homenagear a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Fechou? Aula poderosa 24.1. Então vamos lá. Vejam, senhores, aonde começa a BR-364? Literalmente, ela começa onde? No Acre. E vai bater aonde? Lá em Limeira, São Paulo. Fechou? Agora um detalhe, viu? Um detalhe. Aqui em Porto Velho, ela passa por uma determinada rua e dá sequência. Então, olha só. Ela nasce aqui no Acre, a BR-364, e ela vai bater em São Paulo. Tanto é que quando você pega aqui... você está viajando de Porto Velho a Vilhena. É tudo BR-364. Você vai de Vilhena até Cuiabá, tem um dado momento que você está na BR-364, aí, um dado momento, você sai da BR, já é outro nome. Só um pedacinho, aí volta de novo. Se você for por Rondonópolis, por baixo, continua. Ali em Jataí, em Goiás... Aí tu já vai entrar aqui em Minas Gerais, um pedaço, e aí São Paulo. Então, a BR-364, ela inicia no Acre, ela não termina no Acre. Ela inicia no Acre e vai terminar em São Paulo. Fechou? Vamos lá. É uma das BR bem intensiva, né?
bem prolongada, bem distante. Olha aí a BR-364, como é que era. A rodovia que foi imaginada lá atrás, no ano de 1916, pelo etnólogo Roquete Pinto, que participava da expedição do Marechal Rondon, essa rodovia ela vai se tornar realidade no governo de Juscelino Kubitschek, que é a década de 60. Vocês verão aqui nessa aula. Quem governava o território federal do Guaporé naquela época era Paulo Nunes Leal. Território federal do Guaporé. Porque em 56 passa a ser território federal de Rondônia. Certo? Vamos lá. Olha aí. E aí eu trouxe para nossa aula algumas imagens de recapeamento, de recuperação, de máquinas trabalhando, homens trabalhando na BR-364. Claro que essa BR, me põe nessa tela aqui, ó. Essa BR que vocês estão vendo no nosso quadro, ela não foi projetada para aguentar o peso das carretas em dias atuais. Quando essa BR ela foi aberta, a estrada, quando foi compactada, quando veio a liga asfáltica, ela não foi pensada para ter um trânsito enorme de carretas, como temos hoje. É por isso que algumas áreas, alguns municípios, estão duplicando, estão fortalecendo, melhorando, inclusive com assim, uma área de escape, com uma drenagem melhor. Mas você perceber que toda a BR, ela é mão dupla, né? Ela vai e volta. Somente assim, ó. Não, é diferente das BR aqui de Minas Gerais, de Goiás, depois de Cuiabá. Aí você tem assim, uma pista que vai 3 carros. Uma outra pista que vem 3 carros. Antigamente, para você subir daquela serra ali de Cuiabá, era mão dupla. Hoje não. Só vai e só vem. Até para poder evitar acidentes. Tá? Então, essa BR, quando ela foi projetada, ela não foi imaginada para poder aguentar o impacto. Hoje, ela já está passando da hora de ter melhorias. Ou seja, aumentar, colocar mais 2 mãos, né? Ou seja, uma para ir, outra para voltar, separado. E, claro, hoje os engenheiros, as pessoas que defendem a duplicação da BR, logo são interditados, são impedidos por aqueles que falam, impacto ambiental. Mas já houve impacto no passado. Agora vai ser muito menos. E tem aqueles que são a favor e aqueles que são contra. É uma BR que mata pra caramba também. Com falta de sinalização, imprudência, tudo isso acarreta. Aí para fora, quando as BRs são bem bacanas, aí acaba matando por causa da velocidade que as pessoas querem voar na pista. Fechou? Então, por isso que eu trouxe para vocês algumas imagens, vou confrontar, inclusive imagens do passado e imagens de agora. Fechou? Joga na tela. Seguimos. Olha aí. A primeira tentativa foi iniciada por Aloysio Ferreira entre as décadas, veja aí, de 30 a 40, certo? Com o nome de Rodovia Amazonas-Mato Grosso, cujo trajeto deveria seguir um percurso paralelo à linha telegráfica, sendo essa tentativa paralisada em 1945. Isso mesmo que vocês viram. As tentativas se deram na década de 30
e de 40. Lembram que ela foi imaginada em 1916. Quando a turma do Rondon sai de Cuiabá e chega até Santo Antônio, já fazem aí o varadouro. E aí em 30 se tenta fazer, por 10 anos não consegue. 40 tenta fazer, também não consegue. E aí em 45 ela vai ser literalmente paralisada. É muito recurso, galera. Imagine a BR-319 sentido Manaus. Mais longe ainda. Dentro da floresta. E ambientalistas não querem, ambientalistas, políticos, pessoas envolvidas não querem que isso aconteça. Porque tem todo um jogo de interesse. A questão das balsas. O Amazonas principalmente não queria, devido no passado haver 2 governadores do Amazonas, Gilberto Mestrinho e Amazonino Mendes, os maiores donos de balsa que existiam. Então, se abre a BR, eles vão perder com isso. Fica mais barato o frete. Então, percebe que existe jogo político por trás de uma melhoria que se queira fazer numa BR, numa avenida e assim por diante. Olha aí, senhores, década de 40. Década de 40. O que vocês estão vendo aí foi uma abertura que foi feita. Talvez pelo grupo do Rondon, talvez pelo Quitubec, mas carros não conseguiu passar. Inclusive o governo do estado, o governo do território, ele compra alguns caminhões em São Paulo e esses caminhões tentam chegar aqui e levaram, parece-me que foram 45 dias para poder chegar até aqui. Eles até aparecem a imagem aqui no centro histórico. Mas era assim, ó, atoleiro terrível. Ainda mais no período da chuva, que é o nosso inverno aqui, né? Final do ano. Aí tinha que esperar o trator, o barro secar, aí vinha a onça, vinha índio, nossa. E para trazer produto perecível, acaba me estragando. Então, um dia, a BR-364 foi assim. No dia 15 de março de 1960, o presidente da República, ele criou, através do Decreto-Lei número 47.903, a Comissão Especial de Construção da Rodovia Brasília-Acre, onde as obras seriam concluídas em 10 de dezembro daquele mesmo ano, sendo somente inaugurada no dia 13 de janeiro de 1961. Na verdade, eu estava aqui analisando, a BR ela começa em Limeira e termina no Acre. Ela termina no Acre. Ela não inicia no Acre. Ela começa da evolução da sociedade, que era o grande centro, até o Acre. Tá? E aí, ela vai ser inaugurada, essa comissão, no dia 13 de janeiro de 61. Vejam. Olha aí. Vocês imaginem, senhores, o tanto de desvio, contorno, que a equipe do Rondon irá fazer, trazendo a linha telegráfica de lá até aqui. Foram muitos. Córregos, vai ter que fazer ponte. E aí, no início, é ponte de madeira, depois passa uma ponte de concreto, depois uma ponte de mão dupla. Tudo é melhoria. Mas hoje você vê isso em linhas vicinais. Já não tem essa estrutura de asfaltamento, que mais? Encostamento também na beira da BR. Tudo isso repercute. Bom, com a construção da rodovia, as condições para o povoamento do estado estavam dadas não somente para a rodovia, mas também para os estados vizinhos, cuja ligação por terra com o centro-sul do país tornou-se possível. Vocês imaginem
que o território federal do Guaporé, na década de 40 e 50, estava isolado. Havia necessidade de completar essa abertura da rodovia. E foi muito dinheiro aí, viu? Foi muito dinheiro jogado. Envolvido nessa construção. Quantas e quantas empresas foram contratadas, quantas tentativas foram feitas, quantos milhões de dólares foram investidos nessa rodovia. Para ficar assim, ó. Em alguns cantos, ela está assim, ó. Linda, né? Uma rodovia dessa natureza, ela é boleada. A água cai e vem para cá. Mas aí, para a água não vir para a lateral e comprometer toda esse alicerce aqui, eles colocam essa parede, aonde ela vai cair em um único local. Então, de ambos os lados, ela corre para a lateral. Então, a água passa por aqui, ó, escorre para aqui embaixo e para o córrego. É uma via sinalizada, você percebe, com placas identificando, certo? Então, isso é o bacana. Mas, em um canto ou outro, você vai encontrar uma rodovia com problemas. Buracos sendo criados, o encostamento se desmoronando, por falta de manutenção. Tudo isso acontece. A construção da BR-364 esteve a cargo da empreiteira Camargo Correia, uma das empresas. E estendeu-se do território federal de Rondônia no sentido sudeste-noroeste. Olha aí as máquinas trabalhando a todo vapor. Um D8, aquele trator de esteira que arrebenta mesmo. Hoje, uma hora desse trator é caríssimo. Hoje temos isso. Temos o quinto BEC, Batalhão de Engenharia e Construção, que acaba auxiliando e, na medida do possível, também assumindo o papel de construtor. O quinto BEC são várias unidades espalhadas pelo Brasil, e quando é acionado, eles vão e realizam. Porque são engenheiros, são militares que entendem dessa logística de estrutura. Questão de ponte, tudo isso é com eles. Tá certo? O papel do quinto BEC é justamente essa, de auxiliar. Então, a partir de 1966, ficou concluída a ligação entre Cuiabá e Porto Velho, através dos trabalhos que foram realizados por quem? Pelo quinto BEC. É o Batalhão de Engenharia e Construção. O quinto BEC ele foi incumbido pelo governo militar de concluir a construção da rodovia Brasília-Acre, de mantê-la em condições satisfatórias de tráfego e também, olha aí, Sâmio, extinguir a legendária Estrada de Ferro Madureira-Mamoré. Para os militares, já estava sendo considerada obsoleta e anti-econômica. Vem para mim. Nós estávamos conversando aqui outro dia, eu e o Sâmio, nosso intérprete aqui, esse daqui, ó, Sâmio, e o Sâmio, estávamos conversando que quando o quinto BEC chega em Porto Velho, para o povo daquele momento, se dizia, chegou o progresso, que era o quinto BEC. Tudo bem. O quinto BEC, então, começa a abrir estradas, bairros e etc. E aonde tinha máquina quebrada da ferrovia, da estrada de ferro, eles jogaram no Rio Madeira. Por que jogaram? Porque não prestava. Estava ali há muito tempo parada. Depois da década de 70, é que vão recuperar essas máquinas e colocar ali onde hoje nós chamamos de cemitério das locomotivas.
Logo na frente temos o cemitério da Candelária. E está lá, essas máquinas, que um dia foram retiradas de dentro do Rio Madeira. Ah, mas por que fizeram isso? Entenda. Fizeram isso, a concepção deles no passado, é porque não valia mais nada. A madeira mamoré, ela foi vendida como sucata para uma fábrica de Mogi das Cruzes, em São Paulo. As melhores peças, locomotiva, vagão, as melhores foram vendidas. O que ficou aqui foi a pior da pior. É isso que tem que entender. Então, olha só. Vendo isso, o Quito-Beck chega com aquela ideia. Chegou o progresso. A viagem que você fazia daqui até Guajará-Mirim, que era em torno de 12 horas, você saía às 6 da manhã e chegava às 18 horas. Agora, de carro, era muito mais rápido. Ou seja, tem pista, tem estradas. Vai querer ferrovia para quê? Certo? Preste bem atenção nesse documentário que nós fizemos sobre a estrada de ferro Madeira, sobre a BR-364. Dá um play aí. Estamos aqui na BR-364 e eu quero lembrar você que foi criada a segunda companhia rodoviária independente, sob o comando de quem? Do então capitão Enio Pinheiro, que tinha a função de interligar Porto Velho até Vilhena, que fica no extremo sul do território. A principal função e objetivo da BR-364 era tirar a região de Rondônia do isolamento. E olha só que interessante, no ano de 1947 foram feitos aí 55 quilômetros de abertura de estrada, a então antiga BR-029. A extensão aberta pela segunda companhia não foi suficiente. Não supriu a necessidade da região que continuava no isolamento, dependente aí dos grandes centros comerciais, que eu diga de Belém, visto aí como o principal centro regional da Amazônia. Querendo resolver o problema do isolamento da região, durante o governo de Paulo Nunes Leal, em consequência da extração da casterita aqui no estado, que necessitava do escoamento, juntamente com o plano de meta do governo federal, Juscelino Kubitschek, e cumprindo um acordo celebrado aí entre as empresas automobilísticas que se instalaram no país, foi oficializado a abertura da rodovia Brasília-Acre em 1960. Eu quero lembrar você que a BR-029, ela passa a ser chamada agora de BR-364. Perceberam aí? BR Mato Grosso Amazonas, BR Brasília-Acre, BR-029 e, no final, BR-364, em homenagem à estrada de ferro Madeira Mamoré. Perceberam? Então, vamos dar sequência. Olha lá. No quadro, então, mais algumas imagens de trechos da BR. Existe, de fato, alguns trechos assim. Dentro do estado de Rondônia, você não vai encontrar isso. Eu tenho viajado até Vilhena, você não encontra hoje nenhum trecho assim, nesse formato. Mas precisando de alguma coisa. Agora, se comparar BR-364 com a BR-230, que é a Transamazônica, e a 319, que é para Manaus, é impossível. A BR-230, que é a Transamazônica, eu já andei toda a Transamazônica. É muito, muito, muito feia. A de Manaus eu nunca andei. Tá? Olha lá. Aí, olha a imagem. A chegada do Quito-Beck trouxe visíveis transformações para o território e para a cidade de Porto Velho. Dentre estas medidas, destacam-se o despejo de moradores do Baixo da União para o recém-criado Bairro da Liberdade. Isso era legal para eles. Porque imagina assim, Porto Velho agora
está sendo visitada pelo poder público, está sendo olhada, tem um carinho especial. Claro que não existia essa ideia ainda de valorizar o patrimônio. A Estrada de Ferro de Mamaré estava ali. Mas, em paralelo, tínhamos aí o avanço do progresso sugerido pelo Gutenberg. Então, os caras vieram e montaram sua base. Olha só, caminhões e mais caminhões. Vocês imaginam? O pai da Aldelina era do Gutenberg, né? O cabo áudio era do Gutenberg. E tantos outros que serviram o exército brasileiro, né? Que a engenharia é uma parte do exército. Vejam isso, senhores. Isso logo no início da década de 30, para os caras virem para cá. Por onde Rondon passou, olha aí. Para evitar o atoleiro, se cortava madeiras, troncos e empilhava. Ou uma área que era de alagado, uma possível ponte vai ser feita aí no futuro. Mas não foi fácil tentar chegar até aqui com mercadorias, com uma carga dessa, um peso desse carro. Era muito sofrimento, mas chegaram. O presidente Juscelino Kubitschek, após derrubar a última árvore que estava no meio da rodovia, Cuiabá-Porto Velho. Olha só, até isso entra como simbolismo. Ele caminha sobre a árvore, sobre o tronco, durante uma solenidade que foi realizada ali em Vilhena, no dia 4/7 de 1960. E autoridades estavam presentes. Aí você vê o JK caminhando em cima de uma sapopema, que era uma árvore gigantesca. A sapopema, ela se destacava no meio da clareira, como a última resistência ao avanço da estrada. Ela foi preservada para um honroso fim. Aparece inclusive, aqui aparece inclusive o JK, aqui está ele. Tem uma foto que ele está dirigindo. Ele não está dirigindo, ele sentou no cockpit ali, só mesmo para simbolizar que ele vai ser o último a derrubar. Ele vai ser o cara que vai derrubar a sapopema, a última árvore. Mas não, isso aqui é um simbolismo. Quantas e quantas fotografias, quantos flashes foram tirados aqui para mostrar o presidente derrubou a árvore? Não, senhores. Olha aí, no meio do progresso havia uma árvore. Havia uma árvore no meio do progresso. Lembra? Escolheram-na para que caísse de pé, como uma espécie de partilha em plena floresta amazônica. E banqueasse ao impacto do trator presidencial. Erigiram-na como um marco histórico que assinalava o fim do desmatamento de um dos trechos mais difíceis e mais inacessível, Brasília-Acre. Viu como tem toda uma retórica, toda uma defesa para chegar até aqui o progresso. O trabalho de manutenção para garantir o abastecimento da cidade, do território durante as décadas de 60 e 70, foi importante. Notável também foi o trabalho desenvolvido pelo Gutenberg para a construção do trecho rodoviário que vai ligar agora Porto Velho a Guajará-Mirim. E aí você percebe, daqui até Guajará-Mirim, olha só, uma estrada bonita, sinalizada, em alguns trechos com acostamento, com escoamento de água pela lateral, para a água não ficar sobre a pista e haver ali a terraplanagem, certo? A pavimentação da BR-364 foi também obra do Gutenberg, assim como também da Andrade Gutierre, sendo assinado
mais de 14 contratos com essas empresas. E aí temos aí o Kitubec fazendo o processo de asfaltamento. Lembra que a Camargo Correia esteve envolvido. A Andrade Gutierrez também esteve envolvido. A Queiroz Galvão também teve participação nisso. Tá? Então são várias empresas. As obras elas foram concluídas em 1984, durante o governo do coronel Jorge Teixeira de Oliveira. E quem estava na presidência era o general João Batista Figueiredo. 84. Se não me engano, em 89, o menino sai o menino vai morrer, o Jorge Teixeira. Em 85 ele sai. Olha só. Duplicando a BR. Aqui nós temos uma área de acesso rápido nas laterais, para quem de fato vai entrar na cidade. Então eu estou aqui na BR. Eu vou entrar para o lado esquerdo, eu já pego essa entrada que vai me levar para a cidade. E aqui fica o espaço livre para quem vai passar pela BR. Então, tem toda uma drenagem, uma compactação do solo, todo um trabalho. São dias, mas não adianta fazer porcaria. Se não, senhores, fez porcaria, rapidinho ela vai ceder, aí vem novamente a paralisação do tráfego ali, para poder mexer na BR. E aí a gente percebe que ali em Ouro Preto, aqui em Ouro Preto, em Porto Velho, ali em Rondônia, eles duplicaram uma boa parte, ficou muito bonita. Em Jaru também estão duplicando após a ponte de Jaru. Né? Aqui também, em Itapuã, estão mexendo, está ficando bonito também. E olha que ali já sofreu bastante, né, Itapuã. E alguns trechos, em Vilhena está bem bonita aquela parte, principalmente da entrada. Então, assim, vai muito do governador, do prefeito, dos deputados federais e senadores em conseguirem recursos para melhorar essa via de transporte que é a BR-364. Fechou? Vem aqui para mim. A BR, então, senhores, imagine, a BR, um dia, ela foi imaginada pelo Roquete Pinto. Roquete Pinto era um integrante da expedição do Marechal Rondon. Ele era etnólogo, sabia definir etnias indígenas, e foi ele que, em 1916, sugeriu, cara, por onde Rondon passou com a sua comissão, derrubando árvore, levantando porte e esticando fio, quem sabe no futuro pode se chamar de Estrada de Rondon. E aí, basicamente, pegaram aquele como início, e aí foram fazendo essa estrada que originou Amazonas, Mato Grosso, Amazonas, Brasília, Acre, BR-029 e, por fim, BR-364. Tá bom? Mas daqui a pouco eu volto para poder fazer aquela revisão de 5 minutos. Não sai daí, não. É rapidinho.